Nesta aula, irei apresentar os principais agravos clínicos que afetam o sistema endócrino. O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla, de perfil crônico e que se caracteriza principalmente pela deficiência de insulina, o que resultará no aumento da glicose na corrente sanguínea. Ela se classifica em dois tipos. O tipo 1, que é hereditário, identificado geralmente na infância, acomete cerca de 5 a 10% da população brasileira. Diabetes mellitus tipo 2 tem como perfil o estilo de vida do indivíduo, tem um surgimento crônico e está relacionado à resistência de insulina ou à deficiência na sua secreção. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos no Brasil. Quanto às manifestações clínicas em ambos os tipos de diabetes, nós temos algumas manifestações que são comuns, como a fome frequente, a sede constante e a vontade de urinar diversas vezes ao dia. Mas algumas manifestações são específicas de determinados tipos. Por exemplo, a perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náuseas e vômitos são comuns na diabetes mellitus tipo 1. Contudo, formigamento nos pés e mãos, infecções frequentes na bexiga, também infecções nos rins e na pele, feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada, são bastante comuns na diabetes mellitus tipo 2. Importante a gente ressaltar que o diagnóstico nos pacientes é realizado antes que ele chegue ao estágio grave de estar internado em uma unidade de atenção ao paciente crítico. E o diagnóstico ele se baseia naquelas manifestações clínicas apresentadas. Podemos também recorrer, além da consulta médica, além da consulta de enfermagem, aos exames laboratoriais, como, por exemplo, o rastreamento de hiperglicemia, a glicemia de jejum, que tem que ser menor que 99 miligramas por decilitro, o famoso TOTG, o teste de tolerância oral à glicose, o exame de hemoglobina glicada também é indicado para os pacientes com diabetes. E o tratamento é controlar principalmente os hábitos de vida. Evitar também que surjam as diversas complicações que envolvem um mau controle glicêmico. Então, para o diabetes mellitus tipo 1, é necessário um controle através de injeções diárias de insulina. E também inclui alguns fármacos orais quando esse paciente está em terapia conjugada. Com relação ao tratamento para diabetes tipo 2, conforme o Ministério da Saúde do Brasil, o tratamento vai consistir em identificar o grau de necessidade de cada paciente. E daí serão identificados os grupos e classes de medicamentos possíveis para o seu tratamento. Dentre eles, destaco inibidores da alfa-glicosidase, dentre eles destaco o glucobai, as sulfonilureias, vocês conhecem bastante a glibenclamida, grupo das glinidas e também a insulinoterapia, seja a insulina NPH como também a regular. Dentre as complicações relacionadas ao quadro hiperglicêmico, destaco esta imagem em que vocês identificam um paciente com pé diabético. Isto pode ser provocado especialmente pelo alto índice de açúcar no sangue, que é propício ao surgimento e proliferação de fungos e bactérias em diversas regiões do nosso corpo, dentre eles o pé. Mas aí pode aparecer também na região oral, nos pulmões, na pele, na região genital, em locais de incisão cirúrgica. Além do pé diabético, outras complicações nós podemos destacar, como a retinopatia, onde há um comprometimento dos vasos da retina, nefropatia, com comprometimento dos glomérulos, dos néfrons, que são as unidades morfofuncionais dos rins, neuropatias, comprometimento do sistema nervoso periférico, então, nesse caso, os nervos são afetados. O próprio pé diabético, que eu já abordei,
O diabetes também é base para inúmeras doenças comórbidas que afetam principalmente o sistema cardiovascular, podendo gerar amputação, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e, como vocês viram, a proliferação de diversos patógenos, levando às infecções. Iremos abordar agora os principais agravos clínicos que afetam o sistema renal. O primeiro deles é a insuficiência renal aguda, que se caracteriza como uma condição na qual os rins perdem a capacidade parcial de efetuar a regulação da homeostase do nosso corpo. Perde a capacidade de compreender a filtração glomerular, podendo gerar lesão nos rins e rápida perda de função. A sintomatologia inicial da IRA vai incluir retenção de água, que vai gerar ganho de peso, edemas em pés, tornozelos, na face ou também nas mãos. E, por outro lado, a diminuição da quantidade de produção de urina. Ao passo que a lesão renal vai progredindo, é possível identificar algumas manifestações mais tardias, como o acúmulo de metabólitos no nosso corpo, o que vão gerar fadiga, menor capacidade de concentração, perda de apetite, náusea, prurido, uma coceira generalizada no corpo, dor precordial, aquela dor na região central do tórax, convulsões, dispneias e urina bastante característica, aquela urina cor de Coca-Cola, urina escura. Vale destacar que o diagnóstico clínico envolve o conhecimento da história pregressa do paciente. A consulta médica e a consulta de enfermagem devem ser realizadas e baseadas em todas aquelas manifestações clínicas apresentadas. É importante também alguns exames laboratoriais, como os exames de sangue, com ênfase principalmente na identificação da creatinina e de nitrogênio da ureia. O sumário de urina também é importante. Exames diagnósticos por imagem, como a ultrassonografia ou também a tomografia computadorizada. A angiografia de artérias e veias renais também deve ser realizada. A literatura aponta que se outros exames não revelam a causa da lesão renal, pode ser necessário fazer uma biópsia para determinar o diagnóstico e o prognóstico. Então, é importante que o tratamento voltado para a insuficiência renal aguda trate as causas de base, aquelas causas que originaram a lesão. Restringir ou ajustar as doses de medicamentos. Importante também cateterismo nos casos de obstrução da via renal. Cistoscopia, o exame de imagem da bexiga como exame complementar, também pode ajudar no tratamento. A restrição no uso de certos medicamentos que podem vir a prejudicar a função renal. Restrição de líquidos, de sódio, de fósforo e potássio na dieta. Manter uma alimentação balanceada. Controlar os medicamentos e os níveis altos para potássio e fosfato. Realizar hemodiálise, principalmente em pacientes que estão em unidades de tratamento ao paciente crítico, e realizar também a diálise peritoneal em caso de necessidade. Dentre as complicações da insuficiência renal aguda, podemos ter danos permanentes aos rins, levando à insuficiência renal crônica, acúmulo de líquidos nos pulmões ou também edema pulmonar, arritmia cardíaca, fraqueza muscular, acidose metabólica, podendo levar também ao óbito. Quando os rins perdem a capacidade total de efetuar suas funções básicas com relação à homeostase corpórea, nós chamamos de insuficiência renal crônica.
E nela há perda de uma função renal maior que 85 a 90%, o que vai levar ao aumento de toxinas e água no organismo, muito maior do que esse organismo pode suportar. Então, é essencial, urge um tratamento que substitua a função dos rins. Como principais manifestações clínicas que vão ocorrer principalmente no agravamento da doença, nós identificamos a astenia, fraqueza severa apresentada pelo paciente, dificuldades na concentração, apetite reduzido, insônia, cãibras, principalmente à noite, inflamação de pés e tornozelos, edemas ao redor dos olhos, principalmente ao acordar, ressecamentos de pele com sinais de irritação e também poliúria com nictúria, o aumento da frequência urinária à noite. O diagnóstico clínico considera a história do paciente. Então, é muito importante enfatizar a consulta médica e a consulta de enfermagem, a identificação de sinais e sintomas no registro de enfermagem, para que esse diagnóstico aconteça. Mas também alguns exames de imagens e exames laboratoriais são importantes, como o exame de sangue na identificação da creatinina e, novamente, o nitrogênio de ureia, muito importante. Os sumários de urina, exames de imagem como a ultrassonografia ou ATC, angiografia de artérias e veias, ressonância magnética e, em algumas situações, a biópsia. Contudo, importante frisar que nem sempre a biópsia é recomendada. Em algumas situações em que há cicatrizes ou a diminuição do tamanho dos rins, a involução renal, não é recomendável que seja realizado a biópsia. O risco vai superar os benefícios da terapêutica. Como tratamento principal, tratar as causas de base. As causas que levaram ao surgimento da insuficiência renal crônica devem ser investigadas e tratadas, restringindo e ajustando as doses de medicamentos também, realização do cateterismo vesical, da cistoscopia, restrição de líquidos, sódio, fósforo e potássio, manter uma alimentação balanceada, controle de medicamentos, realizar hemodiálise, principalmente naqueles pacientes que estão em terapia intensiva, realizar diálise peritoneal e, no caso da insuficiência renal crônica, diferente da insuficiência renal aguda, é indicado o transplante renal. Dentre as complicações da insuficiência renal crônica, eu destaco a deterioração de coração, além dos rins, podendo levar à insuficiência cardíaca, anemia, acidose metabólica, também a desnutrição, alteração dos metabolismos de cálcio e de fósforo, pode levar ao óbito, principalmente por promover a deterioração do sistema cardiovascular e também perda total da função renal. Nesta aula, identificamos os principais agravos clínicos que comprometem o sistema endócrino e o sistema renal. Vejo vocês na próxima aula.